Urra, guerreiros! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse negócio aí de cortarem o imposto de importação sobre armas de fogo, certo? Eu sou Murilo Ferreira, você está no Ferro e Fogo e vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom, antes de tudo, não esquece de me seguir no Instagram, @MuriloWolt, @canal Ferro e Fogo. Os links estão aqui na descrição. Deixa o joinha, se inscreve no canal caso você seja novo e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo. Bom, acho que foi domingo agora, né, que o presidente falou sobre zerar imposto sobre importação de armas, também falou sobre liberação de calibre até 7,62, né, para uso civil. E eu recebi, como um primeiro momento, eu recebi essa notícia como algo positivo, né? Não querendo entrar em políticas, mas eu recebi isso como algo positivo, porém depois eu vi que, parando para analisar, isso não é tão positivo quanto parece ser. Vamos falar um pouquinho hoje sobre meta fiscal. Você sabe o que é meta fiscal? A meta fiscal basicamente é a previsão dos gastos do governo. Então você, não só do governo, como do país inteiro. Então você tem a arrecadação sobre impostos e despesas, né? A meta do governo para esse ano é prevista de 124 bilhões de déficit, ou seja, a gente gasta 124 bilhões a mais do que arrecada. Não arrecadamos até bastante, o problema é que o país gasta muito, gasta demais do que deveria gastar. Então a gente não tem superávit, a gente tem um déficit previsto até então de 124 bilhões, deve estar muito mais do que isso por conta desse momento que a gente está vivendo aí. E não me parece uma boa decisão reduzir custos de arma, reduzir a arrecadação com armas. Aí você fala: Murilo, mas você não é liberal? Por que você está achando ruim reduzir imposto, seja de arma, seja de qualquer coisa? Eu não acho ruim. Na minha concepção, é sempre bem-vindo qualquer redução de imposto. O problema é que não é digno, não é moral. A gente está atravessando uma situação completamente complicada, né? E você tem uma redução numa área que não tem a menor importância, verdade seja dita, né? Mesmo que eu seja um armamentista, eu não acho que isso seja essencial. Essencial é se vestir e comer. Para mim isso é essencial. Ser bem tratado no sistema de saúde, ter um sistema bom de ensino, isso para mim é o essencial. Armamento não é essencial. Comer, se vestir, ser educado e ser bem tratado e ter a segurança pública. Isso são coisas realmente essenciais. E você ter um imposto que poderia estar sendo reduzido em outra área, convenhamos, esses impostos reduzidos não seriam muito mais úteis se a gente reduzisse o preço de medicamento, de equipamento hospitalar, né? De insumos de hospital? Vocês não acham que seria muito mais digno esse tipo de arrecadação? De repente uma redução nos encargos para empresas, para gerar menos burocracia, para ser recontratado depois da crise? Eu acho que existem reduções e reduções. E mesmo que a arrecadação seja ínfima, perto de outras coisas, você não acha que a situação que a gente está vivendo poderia ser melhor pensada, essa coisa? Vou te dar um exemplo. A gente tem essa meta fiscal. Então a gente tem um ano de arrecadação do governo. O governo, vamos dizer que o governo arrecade R$1.000, para ficar fácil de fazer a conta, né? Aí você tem, desses R$10, R$100 vem de venda de comida, R$100 de serviços, R$100 de armas, R$100 e 10 itens que formem esses R$1.000. Quando você abaixa o imposto de um, automaticamente os outros sobem, porque aquela meta tem que ser batida, né? Então, automaticamente quando você abaixa um lugar, o outro lugar aumenta. A meta fiscal, se ela não for cumprida, ela tem que ser revista, não tem nenhuma penalidade. Mesmo que ela não seja ilegal fazer isso, é imoral. Nós estamos passando por uma situação muito complicada no país. Eu gostaria que isso fosse implementado em uma outra situação, em um outro contexto, e não num contexto de populismo barato que a gente acabou de ver, certo? Essa é só a minha opinião, uma opinião de alguém que é, acima de tudo, pragmático. Eu acho que a gente tem que pensar o que é melhor a ser feito, e não é o que é melhor para ser feito para gerar opiniões positivas. É isso aí, galera, só minha opinião, talvez seja um pouco polêmica aqui, de acordo com as pessoas que frequentam aqui o canal,
mas a gente tem que pensar sempre no país antes de pensar na gente, certo? Então não esquece de me seguir no Instagram, @murilogold@canalferrofogo, tá aqui embaixo. Se inscreve, deixa seu joinha e passa para os amigos, certo? Aquele abraço e alcateia. Urra!